Olá, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Cefaleia Digital, uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Hoje nós temos o prazer de contar com dois grandes nomes da cefaliatria nacional, pessoas que se dedicam ao estudo, à assistência e ao tratamento de pessoas com dor de cabeça, e vamos bater um papo para esclarecer e trazer informações para vocês que sofrem dor de cabeça ou para vocês que têm na companhia, na família, da esposa ou esposo, pessoas amigas que sofrem dor de cabeça. Então, nós temos o prazer de ter o Dr. Mário Pérez. O Dr. Mário Pérez é neurologista do Hospital Albert Einstein de São Paulo. O Dr. Mário Pérez também faz parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Cefaleia. E temos também o prazer de ter o Dr. Paulo Faro, do Instituto de Neurologia de Curitiba, que também faz parte da gestão da Sociedade Brasileira de Cefaleia, cuidando especificamente do nosso site, das informações que nós temos que compartilhar com a sociedade. Então, nessa nossa conversa de hoje, nós vamos falar de um assunto que certamente vai interessar muito de vocês. Nós sabemos que a dor de cabeça talvez seja a principal queixa da humanidade. Mas em termos de agravo, eu acho que pouca gente sabe, a humanidade só tem mais do que dor de cabeça, cárie dentária. Dor de cabeça corresponde por muitos anos de vida perdidos com incapacidade. Mas, em algumas pessoas, a dor de cabeça acontece uma vez, 2 vezes por ano. Em algumas pessoas, a dor de cabeça acontece 1 vez no mês, 2 vezes no mês, 3 vezes no mês. Mas tem um grupo de pessoas que a dor de cabeça começa se apresentando 1, 2, 3 vezes por mês e, de repente, ela passa a apresentar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 30 dias no mês. Ou seja, o paciente passa a ter uma dor de cabeça crônica. Então, hoje nós vamos discutir exatamente isso. Por que algumas pessoas têm essa evolução? Por que a dor de cabeça em algumas pessoas se torna crônica? Tem como prevenir? Tem alguma coisa que a gente possa pensar antes? Quais são os fatores que fazem isso acontecer? Essas e outras perguntas nós vamos discutir com os dois colegas que estão aqui conosco. Então, eu queria já começar passando a bola para o professor Mário Pérez. Mário, por que um grupo de pessoas tem essa má sorte e as dores de cabeça começam a ficar muito frequentes? Boa noite, Mário. Boa noite, João José, Paulo e amigos. É um prazer estar aqui. É um evento bastante importante. A gente tem o maior interesse na sociedade dessa divulgação e que as pessoas possam entender cada vez melhor esses mecanismos. E essa pergunta que você faz, que é bastante relevante, né, João? Por que tem pessoas com maior sofrimento, um menor sofrimento? As enxaquecas ou outras cefaleias que são esporádicas, elas podem ser de pouca frequência porque existe pouca predisposição do indivíduo e existem fatores também que não alimentam tanto aquela predisposição. Então, é mais ou menos assim, existe um fenômeno que é de baixo para cima, que é a predisposição do indivíduo. Existe um de cima para baixo. Se esse fator de cima para baixo, ele faz a predisposição ficar perto do zero, a pessoa vai ter menos dor. Se é um fator que puxa essa predisposição, o indivíduo vai ter um grau de incapacidade maior. Essa é uma forma da gente entender um mecanismo que é complexo, mas existe sempre o lado interno e o lado externo, né? Existe um processo também de transformação, de cronificação, onde a pessoa começa a ter dores esporádicas e vai piorando progressivamente. Uma certa altura, há anos atrás, até se aventou a possibilidade de que a enxaqueca
poderia ser uma doença progressiva, né? Mas isso não é parte exclusiva única da biologia relacionada à enxaqueca. Existem fatores, né? Eu acho que fatores bem determinados, questões que aparecem em certas pessoas e que fazem elas terem uma condição de predisposição interna e de desencadeamento para gerar aquele desfecho, aquela frequência de crises e não só as crises estarem presentes, mas estarem incapacitantes, né? E muitas vezes não serem responsivas aos analgésicos simples, né? Então, é diferente também a gente ter uma enxaqueca que vem todo dia, mas que em meia hora passa com um analgésico simples, do que uma enxaqueca que não passa com nada, que passa do dia para o outro, que impede essa pessoa de fazer uma atividade, né? E existe um problema inerente na dor e na enxaqueca também, e outras cefaleias, que é o quanto que, como a gente mede o sofrimento, né? A gente Sim. toma o que a pessoa fala. Quer dizer, se ela diz que a intensidade de 0 a 10 é 10, né, a gente pega esse 10, né? Então, existe a questão da percepção, existe a questão de como a pessoa interpreta também o sofrimento dela, a sensação dela. Então, são elementos, a gente pode separar em grupos, né? E às vezes pode ter tudo junto, mas alguns fatores são mais importantes para cronificar, que são problemas de sono, são problemas chamadas também de as comorbidades psiquiátricas, principalmente problemas de ansiedade e quadros de humor, e também uma outra complexidade em cima disso. Existem elementos hormonais também na mulher que são importantes. E, essencialmente, é entender aquela balança que existe, né? Então, vamos pensar que o sistema de dor é um container. Vamos pensar que essa pessoa com enxaqueca, ela tem um container menor, ela aguenta menos entrada de fatores, né? Sim. E a entrada está maior do que a saída, quer dizer, os fatores positivos estão menores do que os negativos, a sobrecarga versus a descarga, então vai haver mais transbordamento. E aí essa Perfeito. pessoa pode, se ela não tiver um tratamento adequado, se ela não tiver um diagnóstico certo, se ela não fizer aquilo que tem que ser feito, né, tanto com remédio quanto sem remédio, ela pode sim progredir e esse sofrimento aí se escalar e piorar cada vez mais. Eu acho que o Dr. Mário ele coloca uns pontos que são muito importantes, né? Essas pessoas têm um desbalanço, né? Entre fatores positivos e negativos que levam e que diminuem essa dor de cabeça. E uma coisa muito importante também que o Dr. Mário cita é a questão da informação. Existem várias formas da gente dividir as doenças, mas talvez uma delas é dividir as doenças que têm marcador das doenças que não têm marcador. As doenças que têm marcador é fácil. A gente pede um exame, se o exame der positivo, você tem a doença. Acabou. Do outro lado estão as doenças sem marcador. As doenças sem marcador, elas são extremamente dependentes da informação do paciente para com o médico e dependente de uma boa anamnese, de uma boa approach entre o médico e o paciente. Então, prestar informação adequada e consistente para o médico é muito importante. Mas, Paulo, quando é que nós, que trabalhamos com pacientes com cefaleia, consideramos, vamos falar especificamente da enxaqueca, que é a dor de cabeça que mais leva as pessoas ao médico, entre as dores de cabeça primárias. Quando é que nós entendemos e classificamos esse paciente como uma enxaqueca crônica? Vamos lá. Boa noite, João. Boa noite, Mário. É um prazer também muito grande estar aqui com vocês, podendo trazer esclarecimentos para a população, né? E especificamente sobre esse tema para que a gente consiga ajudar as pessoas a evitarem essa cronificação, né? Então,
quando é que a gente considera uma enxaqueca crônica, né? E a gente vai rodar, falar de dores de cabeça, mas a gente vai sempre voltar para a enxaqueca, que é como você falou, João, é a que mais incapacita, é o motivo que mais faz com que o paciente procure, principalmente o especialista em dores de cabeça, né? Sim. Então, em primeiro lugar, o paciente ele precisa ter o diagnóstico previamente de enxaqueca, né? A enxaqueca crônica, ela não inicia da noite para o dia. Ela ocorre, até como o Mário falou, é como se fosse uma transformação, é uma evolução gradativa, né, da doença, vai piorando progressivamente. Então, em primeiro lugar, a pessoa precisa ter já esse diagnóstico de enxaqueca e a gente faz de uma maneira bem simples essa classificação entre episódica e crônica. A gente diz que a pessoa tem enxaqueca episódica quando ela tem até 14 dias de crise de enxaqueca no mês. Já quando, para a gente dizer que a pessoa tem enxaqueca crônica, essa pessoa precisa ter pelo menos, aí isso é muito interessante e até médicos têm dificuldade de entender. Então, eu vou falar de maneira bem simples e bem clara. Então, a pessoa precisa ter o diagnóstico prévio de enxaqueca e pelo menos 15 dias de dores de cabeça por mês, por pelo menos 3 meses, sendo que em cada mês, essa pessoa ela precisa ter 8 dias de dores de cabeça com características de enxaqueca. E aí a gente vai pensar, poxa, então essa conta não está batendo, né? Se a pessoa precisa ter 15 dias de dor de cabeça, no mês pelo menos, e 8 dias de dor de cabeça tipo enxaqueca, então isso nos informa que essa pessoa ela pode ter outros tipos de dores de cabeça. E aí é que ocorre a confusão. A pessoa pode ter uma dor de cabeça leve, dos dois lados da cabeça, uma pressão que não a incapacita. Porém, se essa dor leve, impressão dos dois lados, estiver dentro desse contexto de mais da metade do mês, com dores de cabeça, com o diagnóstico prévio de enxaqueca, a gente vai entender que sim, essa dor de cabeça, ainda que leve, está dentro do diagnóstico da doença enxaqueca crônica, né? Então, e até é difícil a gente dizer, se a gente parar para pensar, uma pessoa que tem uma enxaqueca prévia, e essa enxaqueca vai piorando, até que se prove o contrário, se ela tiver mais de 15 dias de dor de cabeça, até que se prove o contrário, é enxaqueca. Difícil a gente dizer assim, poxa, não, você tem enxaqueca mais tal diagnóstico, tal causa da dor de cabeça. Isso até vocês podem comentar, na minha prática é muito incomum, né? Se a pessoa tem o diagnóstico anterior de enxaqueca e começa a ter crises cada vez mais frequentes e ficam com pelo menos 15 dias, que é dia sim, dia não, né? Dores quase diárias, a gente vai considerar sim uma enxaqueca crônica. Agora, é um grande desafio, né, João? É um grande desafio a gente lidar com essa doença enxaqueca crônica. É um desafio não apenas para o clínico geral, não apenas para o neurologista, vamos dizer assim, em geral, mas um desafio para nós mesmos que nos dedicamos ao estudo dessa doença. Perfeito. E para você que está nos assistindo e que, obviamente, que é leiga, mas sofre da doença e tem pessoas próximas a você que sofrem da doença, esse desafio, de fato, é um desafio não só para você, mas para nós também. Mas o mais importante, e isso a gente quer reforçar e deixar essa mensagem no final, é que tem jeito isso, entendeu? Em grande maioria dos casos, isso tem jeito. E a gente vai, nos próximos minutos, vamos destrinchar isso. Mário, você tem uma larga experiência de atender pacientes com dor de cabeça e qual é o padrão? Assim, até para que as pessoas possam até reconhecer em si próprias, né? O que você mais vê? É aquele doente que tinha 1 a 2 crises por mês e aí a coisa vai evoluindo. Qual é o padrão mais comum da cronificação das dores de cabeça que você vê na sua prática do dia a dia?
ativar aqui o áudio, pronto. Eu acho que tem um universo grande assim de histórias, né? Eu acho que o principal desafio é a gente particularizar e saber o que está por trás, né? O que aconteceu. E aí eu posso dividir em dois cenários, né? O cenário, pô, depois do mês tal, entrou a pandemia agora, eu fiquei péssimo e comecei a ter dor diária. Ou a partir de tal mês e comecei a ter uma dor mais frequente. Quer dizer, existe uma mudança mais aguda de padrão, né? E normalmente essa mudança mais aguda tem um ou mais culpados, entre aspas, né? E aí vem um detalhe que muitas vezes a pessoa fala, bom, não aconteceu nada de diferente. Eu faço as mesmas 20 horas de trabalho por dia, eu faço as mesmas 2 horas de sono por noite, eu faço as mesmas milhões de preocupações da minha cabeça já há um tempo. Só que chega uma hora que isso vai acumulando e a pessoa entra também, ela vai perdendo as condições de ter a analgesia interna dela para dar a sequência. Às vezes ela começa com um quadro viral, infeccioso, uma coisa boba, e ela passa a ter aquela dor por causa daquilo, mas ela não consegue sair do quadro de dor. O fato de ficar dias com dor faz com que ela entre num ciclo, né? E um ciclo alimentado pelo estado prévio dela, de ansiedade alta, de sobrecarga, de sono ruim, de situações diversas que podem estar acontecendo. Então, existe esse padrão mais agudo e existe um padrão de progressão gradual, né? E aí a gente vê coisas também nessa mesma história, mas eu nem me acho ansioso, preocupado, mas a pessoa está dirigindo 5 coisas ao mesmo tempo, ela está ao lado, por exemplo, de um escritório de advocacia cheio de pessoas também iguais a ela, preocupadas, só que tem uma com o estômago furado, a outra infartou, e quer dizer, essas pessoas se dizem num estado de normalidade, mas elas estão sobrecarregadas, mesmo assim. E há pessoas que reconhecem a sua sobrecarga, que reconhecem o estado de ansiedade, de antecipação, mas tem pessoas que não reconhecem ou conseguem lidar bem com uma situação, conseguem enfrentar bem, mas isso não tira a situação de ser ruim para gerar dor, né? Então, a pessoa está lá num ambiente péssimo. Me lembrei de um exemplo aqui, uma pessoa que teve que demitir um monte de pessoas trabalhando no RH e super sobrecarregada e vivendo 1000 conflitos. Bom, essa é a vida dela. Então ela racionalmente consegue lidar com o negócio e dizer, bom, mas esse é o meu trabalho, tá tudo bem, eu faço isso há 20 anos, mas isso não deixa o fato em si não deixa de ser algógeno, vamos dizer assim, né? Claro que existe a predisposição interna, existem, na maioria das vezes, os casos mais complexos têm mais do que um processo andando, não é só uma coisinha, né? Essa história de, é lactose, é o glúten, essas pessoas não chegam até nós. Elas já fizeram, ou elas já não gostam de lactose e já não comem, então normalmente não é nenhum problema, eu diria, que leva essa pessoa até o médico, né? Mas ela, normalmente uma pessoa que cronifica, que tem dores mais frequentes, mais sofridas, mais refratárias, ela tem mais elementos que são causadores, né? E aí a gente vai ter uma série de fatores para falar, uma complexidade grande, né, de situações que a gente pode abordar em outros momentos também. Isso que o Dr. Mário falou é muito interessante, mas é muito importante que todos vocês que estão nos assistindo tenham a percepção que enxaqueca é uma doença.
biológica, genética e hereditária. E esses fatores todos, eles atuam na pessoa que tem a doença, né? Então, assim, é importante ter esse substrato da doença, enxaqueca, para que esses outros fatores possam deformá-lo ainda mais e, obviamente, levar a um quadro de dor constante, não é? E um conceito muito bom que o Dr. Mário coloca e que todo mundo tem que entender é assim, nós temos um sistema que bloqueia a dor, né? Nós temos um sistema antinociceptivo, que ele existe, é um programinha, digamos, que nós temos instalado no cérebro, que quando vem uma dor, ele vai lá e tenta bloquear a dor. Então, essas pessoas, habitualmente, elas têm uma dificuldade em fazer esse bloqueio, né? Tem uma perturbação no funcionamento desse mecanismo e aí outros fatores podem interagir. Realmente é um tema muito complexo e, acreditem, para nós que estudamos dor de cabeça, é muito interessante discutir isso, porque a gente precisa, quanto mais a gente compreender esses fenômenos, melhor a gente vai atender os pacientes. E aí, Paulo, só complementando também, João, o que você está falando, que é perfeito, o indivíduo ele tem que ter o seu lado interno de predisposição, porque ele vê no mesmo local de trabalho, no mesmo ambiente, pessoas que não têm dor de cabeça. Por que ela tem, né? E ela está vivendo a mesma situação que várias outras, né? Por que a irmã tem menos ou não tem e ela tem vivendo na mesma casa com o mesmo cenário, né? Então, é esse misto de situações externas com situações internas, né? Sem dúvida. Paulo, e na sua experiência no Instituto de Neurologia de Curitiba, vocês veem esses mesmos padrões, o padrão progressivo e o padrão de forma mais aguda? Vocês, por serem o centro de referência, vocês provavelmente têm um percentual maior do que outros centros desse tipo de paciente. Quão comum é essa condição aí para vocês? Isso é curioso que praticamente metade dos pacientes que nos procuram devido a dores de cabeça, eles apresentam quadros crônicos de dores de cabeça, né? E o contexto da dor de cabeça crônica, e aí nós voltamos mais uma vez para a enxaqueca crônica, ele se torna complexo não apenas pela própria dor, né? A gente está falando muito sobre ambiente externo, ambiente interno. Eu gostei muito do que o Dr. Mário comentou sobre fatores que esmagam, que silenciam essa predisposição genética, né? Ou fatores que puxam, que evidenciam cada vez mais essa predisposição genética. E esse é um dos grandes desafios nossos em tratar o paciente. Porque se fosse apenas dor de cabeça, não seria tão complexo. Não é que seja fácil, né? Não seria tão complexo. Mas quando a gente vai analisar o perfil, então assim, quem é o paciente com a enxaqueca crônica? Né? Vamos analisar de maneira fria assim. Quem é o enxaquecoso crônico? Primeiro, é a mulher, em torno dos 40 para 50 anos, que geralmente tem algum transtorno psiquiátrico associado, ou transtorno de ansiedade, ou transtorno depressivo, ou algum transtorno de humor, sedentária, estressada devido ao seu ambiente de trabalho, devido à sua rotina do lar, que a mulher muitas vezes tem 3, 4 tarefas, no trabalho, fora de casa, no trabalho, dentro de casa, do seu lar, com o esposo, com filhos, e aí vai. E quando a gente vai entender, vai analisar, essa pessoa tem uma predisposição genética. Então, no DNA dessa mulher, já está escrito, vai ter enxaqueca. E no decorrer dos anos de vida dela, vão sendo agregados fatores estressores, e são cada um desses que eu acabei de comentar. Não é surpresa que essa mulher desenvolva a doença crônica, doença enxaqueca crônica, né? E uma das nossas dificuldades é a pessoa entender, olha, a nossa preocupação aqui no consultório, no ambulatório,
não é pensar apenas em como tirar a sua dor. Eu vou pensar em como, vamos dizer assim, equilibrar a sua vida. O foco é te trazer qualidade de vida, trazer você para ter uma vida satisfeita, para uma vida feliz, e não apenas dizer assim, vou ficar sem dor, né? Então, a gente tem que ter uma visão mais ampla, tem que analisar essa pessoa que sofre com a dor de cabeça crônica como literalmente uma pessoa, um ser que está inserido em um ambiente social, que está inserido em um ambiente familiar, de trabalho, que tem expectativas, que tem medos, ansiedades, e não apenas que tem dor, né? Não é aquela pessoa, aquela Dona Maria de Lourdes, aquela senhora, a senhora da enxaqueca crônica. Não, não, não. É algo muito mais complexo, né? Então, uma das coisas que eu vejo que nós, como profissionais de saúde, devemos ter de visão para pacientes com dores de cabeça crônica é essa visão mais ampla do ser, e não apenas do sintoma, daquela doencinha ali que fez com que o paciente chegasse até nós. Essa é uma coisa muito interessante, né? Essa nossa conversa é uma conversa direcionada diretamente para você. Você que não é profissional de saúde, você que é uma pessoa que tem dor de cabeça, né? Eu esqueci de me apresentar, mas meu nome é João José Carvalho, eu sou do curso de medicina aqui da Unicristos, de Fortaleza, e do Hospital Geral de Fortaleza, e há 38 anos eu praticamente vejo gente com dor de cabeça todos os dias. E eu costumo falar para os meus pacientes de que isso que o doutor Paulo estava colocando sobre um aspecto que é muito importante, que é o aspecto da acomodação das pessoas em relação a modelos que a pessoa vai se acostumando a fazer. A gente já percebeu até agora, pessoal, que nós temos a coisa básica é ter uma dor de cabeça já instalada, ou seja, ter crises de enxaqueca e tal, e sobre isso você tem os outros fatores que hoje claramente tornam o processo da enxaqueca cada vez pior, e quando isso passa a se manifestar mais de 15 dias no mês, nós médicos chamamos isso de enxaqueca crônica. E era isso que eu queria falar do conceito. Muitas vezes o conceito de crônica em medicina fala de anos. Assim, se eu tenho uma dor no pé, aí a gente diz, eu tenho uma dor no pé crônica, não é? Mas, assim, você pode ter uma enxaqueca que começou há 6 meses e ela já ser crônica. E pode ter uma dor de cabeça que começou há 10 anos e ela não ser crônica. Então, deixa eu explicar para vocês. Assim, a gente considera crônica, uma dor de cabeça crônica, quando ela passa a se manifestar mais de 15 dias no mês, de 15 a mais dias no mês. Então, esse é o conceito que a gente dá. Então, você pode ter uma dor de cabeça que se manifestava menos de 15 dias por mês há 10 anos, e de 6 meses para cá ela passou a se manifestar mais de 15 dias no mês. Então, de 6 meses para cá, ela passou a ter um comportamento de uma enxaqueca crônica. É só para a gente entender isso bem legal. Mário, a gente vem falando desde o início de uma certa predileção, e a gente sabe que nas estatísticas de enxaqueca isso acontece, para com a mulher, né? Então, e parece que a questão não é só hormonal, como leigamente a gente ouve, né? Às vezes até em reportagens, em revistas e jornais, etc., mesmo em entrevistas com pessoas que não são especialistas, a gente vê muito essa atribuição de que tudo é hormônio. E parece que tem mais coisa do que hormônio nessa predileção, entre aspas, pelas mulheres, não é, Mário? A mulher começa que é XX e o homem é XY, né? Então a genética já é bem diferente. A mulher
tem um papel na sociedade, um papel biológico, vou fazer média agora aqui, né? Bem mais importante que o homem, porque ela Certamente. faz a geração, né? Gestação, ela tem, na verdade, o componente reprodutivo é muito mais importante na mulher do que no homem, né? E para a continuidade das espécies, a reprodução é fundamental. Então, sendo o sistema de dor um sistema tão de sobrevivência, né? Sim. Então, nada mais, não é justo a palavra, né? Mas nada mais sensato pensar que possa estar mais nas mulheres mesmo, né? Pela importância da proteção, da sobrevivência, né? Então, quer dizer, a dor, ela, nesse sentido, ela protege e ela gera uma retirada da pessoa para alguma eventual ameaça, né? Então, essa é a origem fundamental do sistema de dor, né? E no papel cultural, social que a mulher tem, né? Ela, e nas últimas décadas, aí ela assumiu também um papel de trabalho, de ensino, um papel na sociedade ainda maior. Então, se fala dos 3 turnos, né, das 3 jornadas da mulher. Né? Ela tem o trabalho, ela tem a família, ela tem o papel mãe, o papel esposa, o papel liderança, e o dia tem só 24 horas. Né? E a caixinha do homem, ela é mais simples, né? Ela é mais sim e não. Então, não precisa de muita coisa para o homem decidir, né? A mulher, ela é muito mais complexa, ela tem um olhar, né, muito mais do detalhe, né? Quantas mulheres aí não falam que os homens não acham as coisas que estão na frente deles, né? Então, porque a gente não tem o olhar assim do detalhe, né? E a mulher é mais detalhista e ao mesmo tempo tem uma série de elementos para considerar e tomar uma decisão, né? Então, em outras palavras, a mulher é muito mais complexa e tende a se sobrecarregar muito mais, né? Já biologicamente falando, né? Mas ainda mais nos tempos de hoje, que ela também assume um papel masculino, entre aspas, né? As mulheres têm aí a carga da testosterona, que era só do homem, né, anteriormente, mas que agora também tem, né, esse papel de dominar, de gerenciar, né, o que é perfeitamente absorvido já na nossa cultura, né? Mas, de novo, né, ela precisa ter um olhar especial e se resguardar no sentido, né, de se priorizar em termos do seu bem-estar. Então, do mesmo jeito que ela tem uma importância na sociedade, que ela está fazendo mais coisa do que o homem, ela também tem que relaxar mais, né? Ela também tem que se cuidar mais. Eu costumo brincar quando vem um casal no consultório que o marido tem que aprender a fazer massagem, tem que se preocupar com o restabelecimento e entender a sobrecarga da mulher, né? Então, realmente, não é à toa que a gente vê mais mulher no consultório do que homem, né? Porque elas, especialmente, são mais acometidas. Agora, a gente está falando das coisas ruins, né, João? Como é que faz para ficar bom? Fala aí. Pois é, eu queria exatamente começar a mudar um pouco aqui a nossa prosa, exatamente porque as pessoas podem estar perguntando, ok, eu já entendi que crônica é mais de 15 dias no mês, eu já entendi que as pessoas, quando evoluem de uma forma episódica para uma forma crônica, você habitualmente tem o que nós médicos, os médicos chamam de fatores de risco. A gente sabe que estar acima do peso, ter comorbidades psiquiátricas, ter outras doenças psiquiátricas associadas, abuso de analgésicos, pessoal, abuso de analgésicos,
e número de crises no mês. Quanto mais dor de cabeça você tem no mês, mais chance você tem de ser crônica. Nós já aprendemos tudo isso, entendemos o contexto, mas e agora? Como é que a gente faz? Então, Paulo, como é a abordagem de vocês para as doentes, para as pacientes que chegam, vocês que têm um número tão elevado de pacientes com enxaqueca crônica, então chega uma paciente, as pacientes que chegam de primeira vez para vocês, né, eventualmente já foram a outros médicos e tal, mas chegam para vocês, que são um centro de referência em Curitiba, e com dor de cabeça. E aí? Qual é a abordagem? Precisa fazer exame? Enfim. Isso. Então, vamos começar com... Eu comento com os médicos residentes, a gente faz um planejamento terapêutico, né? E, geralmente, no planejamento terapêutico, são incluídos exames. E quais exames que a gente precisa solicitar, né? Se a gente parar para analisar os sinais de alerta para as dores de cabeça, está incluso a mudança do padrão da dor. Mudança do padrão da dor é um termo muito amplo. A mudança do padrão pode ser localização, pode ser intensidade, pode ser qualidade, pode ser frequência, né? Então, o que é que eu comento com os pacientes? Se, vamos dizer, o paciente chega para mim e fala, doutor, desde janeiro desse ano 2020, minha dor de cabeça está diferente. Antes, minha dor de cabeça ela vinha uma vez por semana, 2 vezes por semana. Só que, desde então, de janeiro até agora, agosto, as minhas dores de cabeça só estão piorando progressivamente. E isso não acontecia antes. Então, houve uma mudança do padrão para essa dor de cabeça. Então, sim, nesse sentido, eu solicito exames, principalmente exame de imagem. Porém, às vezes, quando o paciente já chega, e como é comum num centro especializado, não, já passei por diversos médicos e desde que minha dor piorou, eu já fiz vários exames e não encontrei nada, eu tranquilizo esse paciente. Porque às vezes ele quer fazer mais e mais exames, na verdade, é para ter um diagnóstico. É para ele ter uma explicação para aquela doença. E às vezes o profissional, ele, por diversos motivos, ele só solicita alguns exames, mas não explica. Olhe, na verdade, o que você tem é tal doença, é uma enxaqueca crônica. E a ausência de diagnóstico e uma pilha de exames na mão do paciente só traz insegurança, porque ele acha que vai precisar cada vez mais e que ele tem uma doença grave, porque a enxaqueca crônica é extremamente incapacitante, né? Então, se o paciente chega até mim, já tendo feito exame após essa mudança de padrão, eu apenas o tranquilizo explicando o diagnóstico que ele tem, o prognóstico, como é que a doença evolui e por que ela evoluiu até aquele momento. Mas não tem necessidade de solicitar novos exames. Se porventura ele ainda não fez nenhum exame desde que a dor modificou do padrão, eu solicito. Então, aí é o primeiro ponto do planejamento terapêutico desse paciente. Em seguida, a gente estabelece um tratamento profilático ou tratamento preventivo. Frequentemente chegam pacientes para nós e dizem assim, doutor, eu não gosto de remédio controlado. Né? Esse negócio de remédio controlado não dá, porque eu tenho medo de ficar dependente e eu não quero isso para mim. Essa é uma das poucas situações que eu falo para o paciente. Infelizmente, você não tem escolha. Infelizmente, quando a doença ela está crônica, com esse comportamento crônico de dores de cabeça, quase diálise e tal, o cérebro, eu explico para o paciente, o cérebro dele está funcionando de uma maneira muito alterada, muito inadequada, que apenas medidas não medicamentosas não serão suficientes para normalizar a atividade desse cérebro. E que, por isso, nós vamos precisar utilizar alguns tratamentos. E aí eu apresento para o paciente as opções terapêuticas que nós temos disponíveis hoje, que são as principais opções para o quadro da enxaqueca crônica. Então, hoje, nós não dispomos de muitas opções, como a gente fala em enxaqueca episódica, né? O nosso arsenal de primeira linha
enxaqueca crônica um pouco reduzido, mas não por isso é menos eficaz. São medicações muito eficazes, muito boas para o quadro da enxaqueca crônica. Temos medicações injetáveis, temos a aplicação de toxina botulínica, temos comprimidos também que ajudam no controle da enxaqueca. E ali, junto com o paciente, a gente escolhe a melhor medicação baseada tanto na preferência quanto nas contraindicações, efeitos adversos, de acordo com cada situação. Estabelecemos um tratamento que, apesar de a gente tratar preventivamente, a gente sabe que ele vai ter crises, a gente estabelece um tratamento de resgate e instituímos uma série de orientações não medicamentosas a fim de melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, trazer a consciência de que ele também precisa participar do tratamento. Aí é um outro desafio, é explicar ao paciente, olha, o tratamento não sou eu, doutor Paulo Faro, especialista e tal, que vou resolver seu problema. Não, eu não vou resolver. Nós vamos participar e você tem um papel crucial. Paulo, eu achei muito interessante isso que você falou. E as pessoas, as pacientes têm uma coisa, porque elas dizem assim, mas eu não entendo, João, eu não consigo entender como é que eu tenho tanta dor de cabeça e meus exames são normais. Doutor João, eu tenho que ter alguma coisa alterada na minha cabeça. Eu digo que você tem. Olha o dorso da sua mão. Aí eu peço para elas olharem o dorso da mão. Olha o dorso da sua mão. Está limpa. Você vê alguma coisa aí andando, alguma coisa no dorso da sua mão? Elas dizem, não, está tudo limpo, então. Mas se você colocar um microscópio, você vai ver os germes normais da pele, que todos nós temos. Por que você não consegue ver os germes? Porque eles estão numa dimensão que a nossa acuidade visual não consegue ver. Pessoal, a enxaqueca está numa dimensão que ressonância não vê, que tomografia não vê. Mas por que a gente pede ressonância e tomografia? Porque outras coisas podem simular uma dor de cabeça crônica. E essas coisas a gente consegue ver na ressonância e na tomografia. Então, é por isso que, eventualmente, a gente pede exames de imagem, porque não é para ver a disfunção da enxaqueca, que é possível ser vista, mas em outros tipos de exame, ressonâncias funcionais, etc., isso é uma outra coisa. Mas a gente pede essencialmente para afastar outras condições que eventualmente possam estar mimetizando, como a gente diz, uma condição de enxaqueca crônica ou de cefaleia crônica. Mário, veja só, o Paulo falou muito bem da abordagem inicial, mas o tratamento não é só remédio, não é, Mário? Ele comentou também dessa parte não farmacológica, não medicamentosa. Eu queria reforçar um conceito que eu acho que, assim, se tiver uma frase, né, um conceito para as pessoas levarem, é o de tratamento preventivo. Né? A gente é massacrado pelas propagandas de analgésicos e estudos aqui no Brasil mostram que 95% das enxaquecas que precisavam ser tratadas preventivamente não são tratadas. São tratadas na farmácia com analgésicos. Verdade. Então, se a gente pegar uma amostra da população, 95% de chance para quem está sofrendo com dores frequentes, dores diárias, está usando analgésico só apagando o incêndio. Então, o conceito de tratamento preventivo, assim, tudo que a gente fala de bom prognóstico, de um monte de coisas que tem para fazer, diversas opções, com remédio, sem remédio, N formas de tratamento, a gente nunca desiste, né? Sempre tem alguma coisa que pode oferecer, mas isso não é achar o comprimidinho que vai cortar mais rápido, não é isso. Né? Então, o analgésico é o último da fila que a gente vai se preocupar, né? E muitas vezes a gente vai
identificar um padrão ruim de tomada, né? Nem sempre é culpa do paciente, às vezes é simplesmente o que ele tem de informação, né? Então, não tem uma propaganda que fala assim, não sei que remédio, a especialista em enxaqueca, pelo amor de Deus, né? São conceitos assim absurdos que são passados para a população e essa é a cultura, essa é a nossa cultura, né? É isso que as pessoas têm em mente. Então, tratamento para dor de cabeça não é achar o melhor analgésico, é saber de onde ela vem ou entender o diagnóstico e prevenir, e tratar, né? Porque é uma doença que tem recorrência. Então, isso também as pessoas não entendem, elas vão tendo dores e vão querendo achar um culpado. É o glúten, é o óculos, é o dente, e vai nisso, e às vezes anos tentando achar o pontinho que está faltando. Esqueça, não é isso, né? Se você não achou na primeira, na segunda, isso não é óbvio, né? Então, assim, eu tenho dor toda vez que eu bebo álcool. E 100% das minhas crises são depois que eu bebo uma cerveja. Você precisa de médico? Não precisa. Esse paciente não chega até a gente. Então, a pessoa que está preocupada aí, que está nos ouvindo, né, ou que tem um familiar que sofre com dor de cabeça, transmita essa gravação, né, e leve esse conceito. Não adianta achar o comprimidinho da farmácia que vai resolver o problema. Não vai resolver o problema, né? Você tem que saber de onde vem e fazer um tratamento preventivo. Com várias opções de remédio, mas para te responder, João, sem remédio também, atividades físicas, existem problemas posturais, contraturas que precisam de fisioterapia, existem situações de mordida que precisam de uma avaliação da articulação, existem situações alimentares, muito menos do que se acha, mas algumas sim, existem situações hormonais, né? Existem os quadros de saúde mental, e que podem precisar de uma psicoterapia, que podem precisar de uma capacidade, um treinamento de conseguir controlar melhor a tendência de antecipar, de preocupar, de irritar, de fazer escolhas ruins, né? de não se tratar, né? de não dar o espaço para si próprio, para descansar, de não cuidar da agenda, né? Tem pessoas cuja a origem da enxaqueca é a agenda. Como não dá para... O dia tem 24 horas. Né? Não dá para pôr 36 horas dentro de 24. Não tem como. Alguma coisa vai, como diz, né, dar ruim. Né? Então, existem tratamentos também, por exemplo, a acupuntura tem o seu espaço no tratamento. Existe uma série de intervenções, né, físicas e mentais. Se a gente quiser, a gente põe a pessoa de segunda a segunda em intervenções. Também não é assim. Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Então, ela passa a viver um tratamento contra a enxaqueca, contra a dor. Não, ela tem que se adequar à realidade dela. E, para isso, às vezes, um bom tratamento é fazer escolhas corretas, né? Fazer as coisas nos seus tempos adequados, nos seus momentos de vida adequados, né? Não adianta puxar uma corda, esticar uma corda, e esse é um perfil comum em quem tem enxaqueca crônica, que é um alto grau de exigência, né? Cobrança interna, perfeccionismo. Querer ser perfeito é bom. O problema é que, normalmente, o perfeccionista ele se frustra quando o ótimo não ocorre o muito bom, ele acha que está ruim, né? Normalmente, a criança ou adolescente com enxaqueca não vai mal na escola, né? Ele vai bem na escola, ele é dedicado, né? E aí você tem aquele sofrimento porque a criança tirou 8 e não 10, né? Então, são situações como essas que compõem um cenário bastante complexo, rico, né, de elementos que tem, de novo, reforçando, né, um prognóstico de melhora bom. Não é um botãozinho que a gente aperta e pluk, sumiu tudo, né?
Isso. Tem coisas que estão automatizadas há décadas, tem coisas que são não só há décadas, mas há milênios automatizadas nos nossos genes, né? Das coisas que o ser humano sempre fez. Sim. Né? Por que a enxaqueca tem incômodo com luz, com barulho? Né? É algo de retirada, ela implica numa retirada do organismo de um possível agente externo gerando. Né? Então, isso é uma coisa de milênios, né? Que pode estar vindo inserido no nosso código genético, e aí a gente vai ter elementos de compensação, de equilíbrio dessas manifestações. Né? Falei demais. Chega. Não, perfeito. Eu acho que você tocou em pontos extremamente importantes. E, pessoal, vocês que estão nos assistindo, nós temos hoje ainda um cenário no Brasil muito distante disso que o Dr. Paulo e o Dr. Mário colocaram no que concerne a prevenção. Prevenir sempre é o melhor remédio, né? Mas nós temos trabalhos, o Dr. Mário também tem trabalhos mostrando que as pessoas com dor de cabeça levam 5 anos para procurar um médico qualquer por dor e 10, 11 anos para procurar um especialista por dor de cabeça. Essas pessoas, muitas vezes, elas veem a dor de cabeça cronificando na frente delas. A dor de cabeça vai cronificando e elas vão se acostumando àquilo, vão se acostumando. E muitas vezes, isso que o Dr. Mário falou é muito importante, as pessoas se acomodam porque por que alguém fica 5 anos com dor de cabeça? Por que alguém fica sofrendo 5 anos com dor de cabeça? E nós fomos buscar as causas para isso, nós fizemos essa pergunta e elaboramos um trabalho para tentar responder. E o que a gente viu foi exatamente isso, que as pessoas vão se acomodando aos seus modelos, que eu chamo de modelos explicativos. Como o Dr. Mário falou, a pessoa tem uma dor de cabeça, diz, qual é essa dor de cabeça? Eu estou no período menstrual. O período menstrual explica tudo. E essa, eu tomei um vinho ontem. E essa é porque eu estou estressado. E essa é porque eu virei à noite. E essa é porque eu viajei. A pessoa mal vai se dando conta que depois de anos ela já deu 200 explicações para o mesmo fenômeno. Porque, como eu digo para meus pacientes, vamos combinar, né? Você conhece essa dor de cabeça lá na esquina. Quando ela vem lá na esquina, você diz, lá se vem minha velha e chata companheira. Então, só que essas pessoas vão se acomodando aos seus modelos e tomando remédio, como o Dr. Mário falou, e tomando remédio. E a gente mostrou que no começo dessa população que nós estudamos, só 7% eram crônicas, no primeiro ano. Quando procuraram o médico, 40% eram crônicas. Então, esse descaso com a dor, essa acomodação com suas próprias explicações, tem um preço, pessoal. Eu acho que essa mensagem é a maior mensagem que a gente pode deixar com vocês. E aqui lembrando uma campanha nossa da Sociedade Brasileira de Cefaleia, que é a campanha do 3 é demais. Há uns 3 anos, a sociedade adotou esse lema, que eu acho fantástico, do 3 é demais. E o que diz nossa campanha? Se você tem mais de 3 dias de dor de cabeça no mês, há mais de 3 meses, procure um médico, você precisa de tratamento. Uma outra leitura seria, se você tem mais de 3 dias de dor de cabeça ao mês, há mais de 3 meses, está errado. Imagina ter 15 dias. E é aí, nos 4 dias, nos 5 dias de dor de cabeça no mês, que você deve procurar o médico. Não deve se acomodar aos seus modelos explicativos. O médico tem sempre uma melhor explicação para as suas dores. E essa explicação ainda tem uma vantagem, porque ela vai permitir um tratamento. E esse tratamento ele vai melhorar a sua qualidade de vida. A gente sabe que a enxaqueca tem um alto impacto na vida pessoal, familiar, sexual, conjugal, profissional e social das pessoas que sofrem. E as pessoas que têm enxaqueca crônica, esse impacto é muito mais grave. Portanto, não percam tempo. Não se acomodem aos seus modelos explicativos e procurem um médico. Não se esqueçam do 3 é demais. Mário e Paulo, acreditam, já passou o tempo, cara.
Foi tão bom esse bate-papo, a gente estava tão animado mas infelizmente nós temos um tempo. Eu queria agradecer muito, muito, muito assim, ao Dr. Paulo Faro, do Instituto de Neurologia de Curitiba, ao Dr. Mário Pérez, do Hospital Albert Einstein de São Paulo, e eu, como coordenador do Comitê de Leigos da Sociedade Brasileira de Cefaleia, e em nome do nosso presidente, o Dr. Helder Sarmento, eu queria encerrar esse módulo, e que, na verdade, é o último módulo dessa sequência de enxaqueca digital. Certamente voltaremos com outros projetos assim no futuro. E muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco, muito obrigado mais uma vez aos convidados, e até o próximo projeto. Até lá. É um prazer. Até a próxima. Pessoal, eu também gostaria de, em nome da diretoria da sociedade, agradecer o trabalho maravilhoso do Dr. João José frente ao comitê, também do Dr. Paulo, também de todas as pessoas que trabalham junto com a gente. É bastante desafiador, né? Reunir um grupo e trabalhar em prol de uma causa, né? E eu acho que a gente está conseguindo encaminhar isso com bastante esforço. A gente tem essa paixão e a nossa causa é a de vocês, né? É a de diminuir esse sofrimento que incomoda uma parcela enorme da população. Muito obrigado e até a próxima. Estamos aí com vocês. Até mais. Boa noite para todo mundo.